Estamos começando mais um programa muito especial. Estamos aqui no Falando de Negócios, esse programa incrível sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre atendimento ao cliente, sobre vendas, sobre alta performance profissional, sobre resultados. Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Fábio Frasson e eu estou aqui para ajudar você a fortalecer a sua empresa, fortalecer a sua carreira, fortalecer o seu negócio para ser mais feliz. Mais feliz na carreira, mais feliz no negócio, mais feliz na empresa, ou seja, mais feliz na sua vida por completo. Isso a gente só consegue quando tem bons resultados, isso a gente só consegue quando as coisas caminham bem. E eu estou aqui para ajudar você a transmitir um pouquinho daquilo que eu enxergo de vendas, enxergo de negócios, enxergo de atendimento depois de 27 anos fazendo isso. Bom, vamos seguindo aqui no nosso Falando de Negócio. Hoje, nosso tema de hoje é muito bacana. Nós vamos falar sobre o jogo dos 37 erros no atendimento ao cliente. Olha só que nome bacana. Lembra daquela brincadeira de criança dos 7 erros? Nós estamos aqui para falar do jogo dos 37 erros. Olha só, quanta coisa. Na última live, na última quinta-feira, nós falamos aqui sobre os erros que fazem a sua empresa perder clientes sem perceber. Falamos sobre erros, porém, em 30 minutinhos não foi suficiente. 30 minutos não foram suficientes para a gente falar de tanta coisa que você precisa prestar atenção aí na sua empresa, prestar atenção no seu negócio para não deixar acontecer. Ficar alerta para que não aconteça com você, com a sua equipe, com a sua empresa, para que você não perca clientes sem perceber. Só quero fazer um alerta aqui, fazendo uma pausa no nosso tema, que se você não esteve aqui nas transmissões anteriores, talvez não entenda por que meu olho vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. Nós estamos aqui numa transmissão ao vivo no YouTube e no Instagram. Então são duas câmeras posicionadas em lugares diferentes. Então de vez em quando eu olho para cima para uma câmera, olho para baixo para outra câmera, mas está tudo certo, vai seguindo aqui. Se você está no Instagram comigo, muito bacana. Se você está no YouTube, bacana também. Não esqueça de deixar o seu comentário aí sobre o que está fazendo sentido. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade para deixar também. E na medida do possível a gente vai respondendo. Mas voltando aqui. Na quinta-feira passada, nós falamos sobre erros de atendimento. Né? O tema da live, inclusive, era pare de perder clientes assim. E nós abordamos alguns erros, algumas falhas que acontecem com bastante frequência. Só que em 30 minutos não era suficiente para a gente falar de tanta coisa que você precisa prestar atenção aí no seu negócio para que faça sentido. Então hoje nós vamos falar sobre os 37 erros mais comuns no atendimento. Espero que dê tempo para a gente falar de tanta coisa aqui, porque a ideia não é só citar, é a gente poder explicar, poder comentar, porque são pequenas falhas. Você vai perceber que são pequenas falhas que parecem inofensivas, mas que vão acumulando prejuízo, vão fazendo você perder clientes, fazendo você perder reputação, fazendo você afastar os bons clientes, perder aquelas recomendações que eventualmente poderiam acontecer aí no seu negócio. E a gente sabe que o investimento que todo empresário, que toda empresa faz para poder trazer um cliente novo é sempre muito grande, é sempre muito pesado, o esforço é sempre muito grande, a gente tem sempre muito a perder e não dá para ficar correndo o risco de o cliente entrar na sua empresa e ele sair com a sensação de ter sido mal atendido, sair falando mal de você por aí, ele não recomendar você para outras pessoas. Afinal de contas, a gente sabe que quando a gente obter um cliente novo por indicação, por recomendação, é um cliente que vem a custo zero, a CAC zero, ou seja, eu preciso somar clientes, não só aqueles que eu vou buscar no marketing, aqueles que eu faço uma ação de vendas, divulgo e trago a pessoa para dentro, mas também aqueles que são recomendados pelos meus atuais clientes. Afinal de contas, a gente tem que balancear esse investimento, balancear esse custo. Então, o que a gente precisa fazer no dia a dia para evitar perder clientes por coisas que parecem óbvias, coisas que parecem bobas? O que a gente precisa fazer? Primeiro, ficar alerta. Saber quais são os erros que os clientes mais reclamam. Porque isso não veio da minha cabeça. Esses 37 erros que eu vou falar aqui não vieram da minha cabeça. São erros que os clientes vivem reclamando, entram no Reclame Aqui e deixam lá a reclamação sobre uma empresa, vão para uma comunidade do Facebook e reclamam de uma empresa, eles vão ao Procon e reclamam da empresa, ou seja, são erros que parecem óbvios, parecem bobos, mas que vão destruindo pouco a pouco a reputação da sua equipe, a sua reputação, a reputação da sua empresa e vão fazendo você perder negócio, ok? Então, vamos falar hoje da maneira mais simples possível a respeito disso. Porque você pode estar cometendo esses erros, a sua equipe pode estar cometendo esses erros e você pode estar perdendo o cliente e nem perceber, ok?
Costumo dizer que a diferença entre vender e vender bem, ela não está nos grandes feitos, está nos pequenos detalhes. Pequenos detalhes que parecem óbvios. Outra coisa que eu costumo dizer muito é que o básico, muito bem feito, é o que garante a consistência dos resultados. Ou seja, tem muitas coisas que parecem óbvias, que deveriam ser básicas, mas tão básicas que nós não precisaríamos ficar comentando aqui. Só que são essas coisas que mais faltam nos atendimentos. São essas coisas que os atendentes, os vendedores mais falham e nem percebem. Mas o cliente vê, o cliente ouve, o cliente sente e vai embora com a sensação de ter sido mal atendido. Vai embora entrando para as estatísticas de que mais de 65% dos clientes estão insatisfeitos com o atendimento que recebem nas empresas. E aí o seu investimento, os seus recursos vão indo para o ralo, porque simplesmente o cliente entrou e saiu insatisfeito. Então vamos seguindo aqui, senão hoje também não vai dar tempo da gente falar sobre os 37 erros. Só quero deixar um alerta. Como eu já disse, são coisas que parecem óbvias. Então, se passar pela sua cabeça assim, mas isso que você está falando é básico, isso que você está falando é óbvio, lembre-se, será que é óbvio? Lembre-se, inclusive, que eu tenho um livro publicado sobre esse tema, cujo nome é Será que é óbvio o poder do atendimento? Justamente porque são tantas coisas que parecem óbvias, mas que a gente acaba cometendo. Hoje é o 35º episódio do nosso Falando de Negócio. Esse programa muito especial que agora está de volta toda quinta-feira às 7h30 da manhã, das 7h30 às 8h, e eu espero você sempre aqui. Então vamos seguindo aqui para a gente falar dos 37 erros mais comuns do atendimento. E eu quero começar por algo que acontece com todos nós. Você entra numa empresa, as pessoas estão conversando, até aí tudo bem, mas você entra e elas continuam conversando. É a tal da conversa paralela. Elas continuam conversando. Não te dão atenção, não olham para você. Acontece ou não com você? Isso pode estar acontecendo na sua empresa. Tudo bem as pessoas conversarem no momento em que não estiverem ocupadas e que o cliente não estiver presente. Mas a partir do momento que o cliente está presente, mesmo que ele não esteja falando com você, falando com a sua equipe, o ambiente, o clima interno tem que ser de acolhimento. Ele tem que sentir que aquele ambiente é para ele. Então, nada de conversinha. Nada de bate-papo sobre outros assuntos na presença do cliente, porque ele tem que sentir que a qualquer momento, se ele precisar de você, ele pode te fazer uma pergunta sem atrapalhar a sua conversa. Então, conversas paralelas é o primeiro erro que eu quero falar para você. Fique atento. O cliente entrou, para a conversa, para tudo, porque a razão de existir do seu negócio chegou. E isso que eu acabei de falar se liga em um outro erro, que é talvez o principal das empresas. Talvez não o mais cometido, mas o principal nas empresas, que é não colocar o cliente no centro do negócio. Tudo o que nós vamos falar aqui acontece em decorrência de não colocar o cliente no centro do negócio. Algumas empresas até parecem colocar, mas aí no dia a dia deixam passar algumas coisas, as falhas vão acontecendo, e aí o que se transmite é que não, que o cliente não está no centro do negócio. Lembre-se de que o seu negócio só existe se tiver cliente. E você que é dono do negócio sabe disso. Você que é gestor sabe disso. Mas a sua equipe talvez não perceba. E cabe a você que é líder puxar a sua equipe para cima. Cabe a você que é líder orientar, ensinar, mostrar. Supõe-se que você tenha um pouco mais de conhecimento, que você tenha um pouco mais de experiência, que você tenha um olhar um pouco mais holístico, mais de cima, um mindset mais elevado e possa compreender isso. Então é sua função, é seu papel, puxar a sua equipe para cima e mostrar para eles a importância do cliente, não só para a empresa, mas para a continuidade de todo aquele negócio que garante emprego, que garante salário, que garante estrutura, que garante oportunidade. O terceiro erro que eu quero comentar com vocês aqui está ligado ao primeiro que eu comentei, a questão das conversas paralelas, mas vai um pouquinho mais a fundo, que é a questão das fofocas. Olha só, coisinha tão básica, não é? Mas quando as fofocas estão acontecendo no ambiente de trabalho, mesmo sem a presença do cliente, você já contaminou o ambiente. Você já criou um clima complicado ali dentro. Mas na presença do cliente, isso fica ainda pior. Porque além de não se sentir acolhido, além de não sentir que o ambiente é para ele,
pode gerar aquela sensação de que as pessoas ali são falsas, não são confiáveis, que talvez vão falar mal dele depois que ele sair. O que eu já presenciei isso acontecer. Né? Eu conto isso no livro, inclusive, no Será que é Óbvio? Né? De quando eu fui ao supermercado e uma pessoa do caixa estava conversando com a menina do outro caixa, falando mal do cliente que tinha acabado de sair. Okay? E ela falou para mim, inclusive, do cliente que tinha acabado de sair. Eu nem sabia o que dizer para ela, né? Eu só fiz, é complicado. E é complicado estar num ambiente em que não só as pessoas não acolhem o cliente, não só não valorizam aquele ambiente, como falam mal das pessoas que passam por ali. Você fica pensando, o que vão falar de mim depois que eu sair daqui? Então, cuidado, preste atenção se não está acontecendo isso aí na sua empresa. Uma outra questão muito importante que acontece e que detona a reputação da sua empresa, dos seus produtos e da sua equipe é aquela historinha de ficar falando mal da equipe, do chefe, dos colegas, dos produtos. Olha só, mal dos produtos para o cliente ou perto dele. Então, aquela coisa de reclamar de salário, de reclamar do chefe, de reclamar do supervisor, de reclamar de um colega de trabalho, de falar mal da empresa. Ah, aqui é assim mesmo. Ah, esse produto não presta. Ah, esse negócio não vale nada. Essas coisas que parecem que ninguém vai dizer, mas que a gente escuta em muitos lugares, eu já presenciei isso, destroem a reputação da sua empresa. Imagina que eu vi um vendedor dizer para o cliente que determinado produto não prestava. E a empresa vende aquele produto. O que passa na cabeça de um cliente quando você fala que o produto que você vende para ele não presta? Primeiro, talvez nada nessa empresa preste. Segundo, essa empresa engana as pessoas, porque ela vende alguma coisa que não presta. Como assim? Como você vende um produto de má qualidade sabendo que ele não tem qualidade? Reconhecendo que ele não tem qualidade. Então a sua reputação, a reputação da sua empresa já foi pro beleléu, ok? Então cuidado, oriente a sua equipe. Se você não está de acordo com alguma política interna, se você tem algum problema interno, se você tem algum problema com um colega de trabalho, algum problema com o supervisor, algum problema com liderança, algum problema com produto, isso é bastidor. E problema de bastidor a gente resolve nos bastidores e não no palco, nunca diante do cliente, ok? Reclamar de um cliente para o outro tem muito a ver com o que eu já tinha falado aqui. Ótimo dia, Cláudia! Seja muito bem-vinda. Reclamar de um cliente para o outro aqui tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco sobre conversa paralela, sobre fofoca, mas é um item um pouquinho diferente e que é um outro erro que acontece muito. Lembra que eu falei com você que aconteceu comigo lá no caixa do supermercado? Infelizmente, isso vive acontecendo. Você falar mal de um cliente para o outro. A pessoa fica pensando, cara, o que vão falar de mim depois que eu sair daqui? Então isso também joga contra a reputação da sua empresa, a reputação da sua equipe. Cuidado, você pode estar perdendo cliente por causa disso. E lembra daquele supermercado que eu acabei de falar? Ele fechou, tá? Aqui na minha cidade. E eu me reservo o direito de achar que, em boa parte, foi por causa do mau atendimento. O atendimento deles era péssimo, infelizmente. Uma outra coisa que acontece muito dentro das empresas, e que aí não tem mais a ver com falar de alguém, mas tem a ver com dar uma informação errada. Cuidado. É claro que a gente não sabe tudo. É claro que às vezes você pode cometer alguma falha. É claro que às vezes o cliente pergunta algo que você não sabe. Isso é comum, isso é normal até. Mas a gente precisa tomar cuidado com as informações que passam para o cliente. Então, para evitar que esse erro aconteça, a sua equipe tem que estar muito bem preparada. Você tem que estar muito bem preparado. Conhecer muito bem os produtos que vende, conhecer muito bem as características, os benefícios, aquilo que ele tem de diferencial, como ele funciona. Ah, Fábio, mas eu tenho uma gama de milhares de produtos. Ok, você precisa estar constantemente se preparando. A sua equipe precisa estar constantemente se preparando para conhecer a sua linha de produto. Para que serve? Como que usa? Qual é a durabilidade? Como funciona? Tudo isso você precisa saber. Procedimentos internos, como que a empresa lida com tal situação, como que ela lida com uma garantia, com um cancelamento, com um reembolso, com uma devolução, com um agendamento, como funciona, como as coisas funcionam dentro da empresa. Equipe mal preparada dá informação errada, isso gera um problemaço. Anos atrás eu tive problema num plano de saúde por causa de falha de informação. Cheguei a parar
né? A gente para a vida da gente para poder ir fazer um exame, correto? Paramos a vida da gente para ir fazer um exame, chegamos lá, não estava autorizado por causa de uma informação errada. Então, tudo isso joga contra a reputação da empresa. Você acaba falando mal da empresa por aí e o cliente fala mal da sua se isso acontecer. Então, cuidado. Pequenas falhas, pequenos erros e aos pouquinhos vão minando a reputação da sua empresa. Outro erro muito comum aqui: tratar o cliente com desdém. Lembra aquela história que a gente vive ouvindo por aí do cliente que entra na empresa mal vestido, com cara de que não tem dinheiro, que parece que não vai comprar, ou então que chega para comprar algo muito simples, muito barato, muito básico, ou então no final do horário, ou perto do horário de almoço, e acaba sendo tratado de qualquer jeito? A gente ouve falar isso por aí, a gente vê isso acontecer. E isso não pode acontecer na sua empresa. Se o cliente sentir que está sendo menosprezado, está sendo desprezado, está sendo desvalorizado, ele simplesmente não compra. Ele fala mal de você por aí. E, de novo, 65% dos clientes estão insatisfeitos. E a questão não é de nada extraordinário, é sempre de coisa que parece óbvia. Ok? Olha só, nós já falamos aqui de 7 erros. Na semana passada nem deu tempo de falar de tudo isso. Vamos aprofundando aqui. Quem sabe dê tempo de falar dos 37, né? Tem bastante erro aqui. Uma outra coisa muito comum aqui, principalmente em setores de vendas, são as disputas internas. No setor de venda todo mundo é comissionado, geralmente, não é? Tem sempre aquela coisa de bater meta, de receber uma premiação, existe uma certa rivalidade ali e isso até certo ponto é saudável, a gente estimula isso às vezes com premiação e tudo mais. Porém, quando isso ultrapassa determinados limites, quando essas disputas internas envolvem o cliente como se ele fosse uma bola de futebol sendo chutada de um lado para o outro, isso não é legal. Já tive essa experiência. Não estou falando isso da boca para fora. Já tive a experiência como gestor de tirar 2 vendedores do balcão para conversar, porque eles estavam disputando o cliente na frente dele. Um dizia para o cliente: não, mas eu já estou atendendo essa empresa, não, mas eu já tinha passado orçamento, não, já tinham ligado para mim. E o cliente ali na frente vendo tudo. Tive que chamar os dois, tirar da frente, deixar um atender. E falar: olha, problema de bastidor é bastidor. Não, mas eu vou perder. Não importa se você vai perder a comissão aparentemente. Depois a gente resolve isso. Internamente a gente vê o que aconteceu, por que talvez alguém tenha tomado o cliente do outro, talvez. Como é que a gente resolve isso internamente? Ok? Disputas internas são internas e não na frente do cliente. Okay? Só que infelizmente isso deixa o cliente com cara de: e agora? Será que eu simplesmente vou embora e não compro mais? Será que na próxima vez que eu vier na empresa eu vou comprar com uma outra pessoa porque com esses dois não dá? Ou eu simplesmente vou comprar com a concorrência? Então, cuidado. Outra questão muito comum aqui, que parece aquela que a gente falou agora há pouco de falar mal de alguém, mas tem a ver com falar mal do concorrente. É muito comum, mas muito comum, as pessoas, você entrar numa empresa e as pessoas, para se valorizarem, as pessoas para valorizarem o seu produto, a sua empresa, começarem a falar mal do concorrente. Não, porque na loja tal, ou lá no nosso concorrente, a concorrência não faz tal coisa, o concorrente é ruim não sei o quê, o atendimento em tal lugar é não sei de que forma, enfim, começam a falar mal do concorrente, muitas vezes citam o nome da empresa, lá na empresa X acontece tal coisa. Né? Então, esse tipo de situação jamais deve acontecer. Porque quando você fala mal do seu concorrente, você pode até achar que você está alertando o cliente sobre algo que é ruim lá. E olha, se lá é ruim, então aqui é melhor. Você pode até achar que isso joga a seu favor, mas isso é um tiro no pé. Isso joga contra você. E por quê? Joga contra a sua reputação, joga contra a sua idoneidade, joga contra a sua ética. O cliente não sabe se ele pode confiar em você. Ele não sabe se ele pode acreditar no que você fala. Ele não sabe se você é uma pessoa do bem, porque você está falando mal dos outros, cara. Então, o que você pode fazer com relação à concorrência? Você identificou que a concorrência tem tal deficiência, tal dificuldade, que ela comete tal erro. Ao invés de você citar a concorrência, verifique se aquilo é uma virtude sua, uma virtude da sua empresa e enalteça essa virtude, mas sem citar a concorrência. Você sabe que o concorrente demora para entregar os produtos, que as pessoas compram e tem sempre atraso. Você já ouviu muitas vezes falar que lá tem atraso.
e na sua empresa a entrega ela é super rápida, você não falha na entrega, enalteça isso. Olha, aqui a nossa entrega é prioridade. Aqui a nossa entrega ela é rápida. Aqui a gente tem 100% de aprovação no nosso prazo de entrega. Sem citar a concorrência. As pessoas vão fazer por si só a comparação. Ok? Outra coisa que acontece muito aqui é de discutir com o cliente. Sabe aquela história que o cliente tem sempre razão? Na verdade, ele não tem, não é? Mas mesmo que ele não tenha sempre razão, a gente nunca deve discutir com ele. Dialogar, argumentar, explicar é uma coisa. Discutir com o cliente, muitas vezes xingar o cliente. Ah, mas o cliente falou mais alto comigo, eu falo também. Ah, o cliente gritou comigo, eu grito também. Não é assim. Para começar, porque quem está ao redor não vai saber o que está acontecendo. Vai sempre tomar as dores do cliente. Então o problema deixa de ser só com aquele cliente e passa a ser com todos os demais que estão te ouvindo. Ok? Segundo, com esse cliente mesmo, não é assim que se faz as coisas. Existe um conceito em vendas que você deve conhecer, chamado LTV, né, Lifetime Value, que tem a ver com o valor do cliente ao longo do tempo. Então não é só aquela venda que você está por fazer ali, mas todas as vendas que o cliente possa fazer com você ao longo do tempo. Então você não está perdendo só aquela venda, mas todas as vendas que o cliente possa fazer com você. Fora as recomendações que ele poderia ou não fazer, fora o fato de que ele vai falar mal da sua empresa. Então, jamais discuta com o cliente. Jamais discuta com o cliente, ok? Conversar, argumentar, explicar, discordar, tudo bem. Discutir com o cliente, jamais. Outra situação que acontece demais é a questão de não cumprimento de prazos. Ou seja, prazos, atrasos. Aquela história de você combinar com o cliente um prazo para entregar um produto, de você combinar com o cliente um prazo para poder finalizar um serviço e não cumprir. Ah, Fábio, mas nem sempre dá para a gente ter certeza do prazo, é previsto. Ok, deixe isso claro para o cliente. Deixe claro para o cliente que é uma previsão, que você vai informá-lo ao longo do processo, que você vai informá-lo quando estiver pronto, que você vai informá-lo quando chegar, mas que o prazo previsto é de X dias. Mantenha-o informado. Fábio, mas nós temos centenas de clientes todos os dias, não dá para ficar falando com todo mundo. Ok, tudo bem. Então, cuidado com a informação inicial. Ele tem que entender que é uma previsão. Por que uma previsão? Vou fazer um adendo aqui. Você encomenda algo para o cliente, você faz um pedido na fábrica, por exemplo, e aí aquele produto tem que chegar para você. Está nas suas mãos o prazo de fabricação, o prazo de empacotamento, o prazo de faturamento, o prazo da logística, que muitas vezes a transportadora é terceirizada. Não está nas suas mãos. Então, se não está nas suas mãos, se você não tem controle, não dá para garantir. Então, não garanta. Informe que é uma previsão, que geralmente leva X dias, né? Entre X e X dias. O cliente tem que perceber que você não está cravando aquela data, porque se aquela data furar, aí sim você tem problema. Então, cuidado com os prazos. E se você perceber que não vai dar para cumprir, porque aconteceu um problema qualquer, no primeiro instante, avise o cliente. Olha, seu cliente, nós tínhamos combinado, ou eu tinha informado ao senhor um prazo de X dias aproximadamente, aconteceu tal imprevisto, por isso vai acontecer um atraso. Deixe-o ciente, não espere para a última hora. Ok? Estamos aqui então já no 11º erro. Quem sabe dê tempo da gente falar, talvez a gente chegue nos 37, mas vamos lá. Outra questão aqui, má vontade. Quantas vezes a gente entra nas empresas e as pessoas estão com cara de que gostariam de estar em casa? Tá bom, a maioria de nós no horário de trabalho talvez quisesse estar em casa, deitado, descansando, assistindo série na Netflix. Mas você não pode transparecer isso para o cliente. Você precisa criar um ambiente acolhedor, você precisa mostrar para o cliente que ele é bem-vindo ali. Senão ele vai comprar com concorrência e a sua vida depende do teu trabalho, depende da tua renda, e isso depende do cliente. Então, demonstrar ao cliente má vontade é algo que acontece demais. Quando a gente realiza aqui os workshops de automotivação e proatividade, a gente trabalha muito essa questão da má vontade, essa questão de entender o que você tem a ganhar e a perder naquele ambiente,
né? Esse workshop de automotivação e proatividade é um dos que eu mais gosto de fazer. Muito forte, muito profundo, mexe com as pessoas. Muito bacana. Se um dia você tiver a oportunidade de assistir, vai ser especial. Vamos seguindo aqui. Outro erro que acontece demais aqui, excesso de intimidade. Sabe aquela história de fazer piadinha, de fazer brincadeirinha, de chamar o cliente de apelido, meu amor, minha flor, meu querido, minha querida, queridão, amigão? Tem gente que vai levar isso numa boa, gente. Tem gente que vai gostar até. Mas às vezes você nunca sabe do outro lado quem é a pessoa. Você nunca sabe do outro lado se a pessoa está aberta àquilo, se ela está num bom dia. E ela pode simplesmente se sentir invadida. Ela pode simplesmente achar que você está exagerando, tomando uma liberdade que ela não te deu o direito de fazer. Ah, Fábio, você está exagerando. Não estou, gente. Eu já fui ouvidor, já atendi ouvidoria, reclamação. Cliente que veio na ouvidoria reclamar de ser chamado de meu querido. Ele não queria, não queria mais voltar na empresa. Levei quase uma hora para convencê-lo a retornar e agendar um novo serviço. Então, é sério isso. Cuidado com o excesso tanto de intimidade quanto de formalidade. Vai ali no caminho do meio, vai sentindo, vai entendendo o perfil do cliente, vai percebendo como ele se comunica com você, qual é a abertura que ele te dá. Cuidado. Outra questão aqui, postura, linguagem, roupas inadequadas. Muitas vezes a postura física já demonstra se você está aberto a atender ou não. O seu sorriso, o seu semblante, né? As roupas que você está usando, elas demonstram profissionalismo, credibilidade ou desleixo. Cuidado, comunicação ela é verbal e não verbal. Antes da pessoa te dar a oportunidade de mostrar se você é um bom profissional ou não, se você sabe ou não o que você está fazendo, ela já te viu, ela já te ouviu, ela já captou uma série de informações. E o que essas informações estão transmitindo? Credibilidade, confiança, profissionalismo ou desleixo, má vontade, gente que não está nem aí para o cliente. Um outro erro que acontece muito e que está ligado um pouquinho com isso aqui é a questão da frieza. Sabe aquela história de tratar o cliente como se fosse uma pedra, cara? Tratar o cliente como se fosse só mais um, né? Não ter um pingo de cordialidade, um pingo de simpatia. Né? Um dos pilares básicos do atendimento é a simpatia, é a cordialidade. Então, cuidado com a questão da frieza. Outra questão, outro erro muito comum aqui é a falta de transparência. Eu costumo dizer que a comunicação com o cliente tem que ser clara, correta e completa. De novo, comunicação com o cliente tem que ser clara, correta e completa. Então, cuidado com a falta de transparência. Se o cliente achar que você está escondendo algo simplesmente para enganá-lo, a sua reputação já foi pelo ralo. Ah, Fábio, mas eu não posso abrir todas as informações da empresa para o cliente, não posso mostrar todo o processo interno para o cliente. Não é disso que eu estou falando. É que muitas vezes as pessoas dentro das empresas, elas omitem informações que são relevantes para o cliente para induzi-lo a algo ou para evitar um problema interno. Mas quando o cliente percebe aquilo, isso joga contra a reputação da empresa e ele passa a desconfiar de todas as outras coisas. Quantas vezes na ouvidoria eu já ouvi cliente dizer assim, não sei mais se posso confiar em vocês, porque tinha acontecido alguma falha. Aquela falha não significa que a empresa não seja confiável, significa que alguém falhou, mas na percepção do cliente, que é o que importa, ele não sabe se pode confiar em você. Outro erro muito comum é a falta de atenção. Não é falta de atenção simplesmente de não saber o que está fazendo. Falta de atenção ao cliente. Lembra que o cliente tem que ser o centro do negócio? Agora, a falta de atenção ao cliente, olho no olho, prestar atenção no que ele fala, prestar atenção em como ele fala, isso é extremamente importante. Escuta ativa. Você precisa perceber o que é importante para ele, quais são as informações que ele está te passando de forma verbal e não verbal, mostrando o que ele quer, por que ele quer, qual é a necessidade, o que é importante para ele. E falta de atenção é um dos erros mais comuns dentro das empresas. Lembra que eu falei de reclamação, de reclamar das pessoas internamente? Tem um outro tipo de reclamação que é muito comum, que é reclamar do salário. Ah, aqui a gente ganha mal. Ah, com o salário que a gente ganha aqui, pô, aqui a gente ganha muito pouco. Sabe, coisas desse tipo. Aos poucos vão mostrando para o cliente que talvez essa empresa não seja tão boa assim. Se ela explora os funcionários, se ela explora os colaboradores, se a equipe está insatisfeita, será que as outras coisas que falam para mim daqui são realmente verdade? Perceba que isso não é tão racional assim. Isso é muito de percepção. Então, quanto mais você vai falando coisas que diminuem a credibilidade ou a reputação da empresa perante o cliente,
mais você corre o risco de perdê-lo ou então de não conquistá-lo. Outro erro muito comum é de ficar falando de assuntos particulares durante o atendimento. Comentar com o cliente dos seus problemas em casa, problema com a esposa, com o marido, com os filhos, com a sogra, com o cunhado, com a cunhada, problemas financeiros. O cliente não precisa saber disso e não quer saber disso. De novo, ele tem que se sentir acolhido. Ele é a figura central. Quando você está reclamando da sua vida, é como se você fosse a figura central naquele atendimento. Isso não pode acontecer. Outra coisa aqui, demora no atendimento. Sabe aquela coisa que a gente vive reclamando às vezes de órgão público? A gente vive reclamando dos correios, que você chega para ser atendido e não sabe que hora vai embora, porque as pessoas parecem que não se importam em agir de forma mais rápida. Né? Você percebe nos movimentos das pessoas que não é simplesmente que está cheio de gente, não é um acúmulo de trabalho, é lentidão. É lentidão nos movimentos, é nem olhar para as pessoas ao redor e demonstrar que está tentando agilizar. Então, cuidado. Se o cliente sentir que você está demorando no atendimento porque para você tanto faz, eu vou ter que ficar aqui mesmo até as 18, isso passa uma imagem muito ruim. Dá uma sensação muito ruim. Não só pelo tempo que ele tem que esperar, mas por você demonstrar que não está nem aí para ele. Que não está nem aí para o fato de que ele está parando a vida dele para comprar dentro da sua empresa. Ok? Então, cuidado com essa questão da demora. O cliente tem que perceber que você também está com pressa, que você também está tentando agilizar. Ok? Bom, gente, são 8 horas e 3 minutos, ou seja, já fizemos mais de 30 minutos de live. E a minha promessa aqui com vocês é fazer 30 minutos, das 7h30 até as 8 horas. Só que nós estamos, neste momento, no erro de número 20 dos 37 que eu comentei. Eu vou seguir adiante, ok? Tudo bem para vocês? Eu vou seguir adiante. Se você, em algum momento, eu preciso parar esse vídeo agora, eu preciso sair dessa live, eu não consigo continuar assistindo. A gente vai manter ainda por um tempo essa transmissão aqui gravada. Então depois você consegue voltar e terminar de assistir o que você não conseguiu. Mas eu vou levar até os 37 erros aqui para a gente fechar esse assunto, que aí na próxima semana a gente vai para um outro assunto aqui no Falando de Negócios, ok? Então vamos seguindo para o 21º erro aqui, que é saudação inadequada. Fábio, o que é isso? Sabe quando você está no telefone? Você atende o telefone. Quando o telefone é seu, você atende do jeito que você quiser. Pronto, oi, alô, Fábio. Ou então você só fica ouvindo para ver se alguém vai falar, se não são aquelas ligações chatas de call center. Agora, quando você está na empresa, quando a ligação é corporativa, aí você tem que ter um procedimento interno para poder atender. A maioria das empresas, felizmente, tem alguma coisa. Mas, às vezes, você ainda encontra pessoas atendendo alô, oi. Ou então, mesmo que fale o nome da empresa, mesmo que tenha aquele procedimento de falar, por exemplo, assim, Fábio, Instituto Frasson, bom dia, mas fala com aquela cara de... Você não está vendo a cara, mas você está percebendo, você está ouvindo, né? Fábio, Instituto Frasson, sabe assim? E aí, você transparece do outro lado. A pessoa percebe que você está com má vontade. E aí cai naquele outro erro da má vontade. Então, cuidado com a saudação que você tem com o cliente no telefone. Para começar, você tem que atender o cliente sorrindo, mostrando cordialidade. Então, Fábio, né? É diferente de Fábio. Instituto Mindset Frasson, bom dia. É muito diferente de você falar Instituto Frasson. Né? Então, cuidado com a saudação, cuidado com a cordialidade, cuidado com a forma como você fala com o cliente, ok? Bom, eu não sei contar piada, tá, gente? Então, essas minhas interpretações aqui talvez não sejam tão engraçadas quanto eu acho que elas são. Mas tudo bem, segue adiante aqui. Bom, outro erro que acontece bastante aqui é a demora para dar retorno para cliente. Sabe aquela história do cliente mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, fazer uma ligação, tá esperando uma proposta, esperando um orçamento e nunca recebe? Senhor Jefferson Medeiros, grande abraço, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo, saudade de você. O Jefferson é um grande parceiro, um grande amigo, a gente já fez uma live juntos há um tempo atrás, é um grande empresário, seja muito bem-vindo. Bom, voltando aqui então, a gente está falando de demora para dar retorno. Você já deve ter passado por isso, de pedir um orçamento, de pedir uma proposta e não receber. Não receber essa proposta. E aí acontece o quê? Você fica com aquela sensação de que você não é importante. O cliente vai sentir a mesma coisa
e infelizmente isso acontece em grande parte das empresas. Muitas empresas têm um site, mas não tem ninguém que acompanha. E aí o cliente entra lá, preenche o formulário, manda um e-mail e esse e-mail nunca volta. Ou então tem lá o botãozinho de WhatsApp, o cliente manda a mensagem e leva um dia e meio para alguém responder. Ah não, Fábio, mas a gente já preparou aqui um chatbot e assim que manda a mensagem o cliente já recebe o retorno. Tá bom? E o cliente não percebe que está falando com o robô e que se ele segue para a pergunta B ninguém responde? É muito chato. É muito chato. Agora a gente tem aí os recursos de inteligência artificial, estão minimizando isso, parece que você está falando com uma pessoa, mas ainda assim é preciso tomar cuidado. Ainda assim o cliente tem que sentir que ele está sendo acolhido, que ele tem condição realmente de ter as respostas que ele está buscando. E a demora no atendimento é algo muito sério, que faz você ir perdendo clientes como se estivesse perdendo água num cano furado. Ok? Bom, 22º erro, demora para dar retorno. 23º, inversão de papéis. O que é isso, Fabião? Sabe aquela história de que o cliente, que tem que ser o centro do negócio, deixa de ser? Que o cliente começa a ser colocado em segundo plano, que parece que os procedimentos internos são mais importantes, que as regras internas são mais importantes. Ah, não, mas aqui funciona assim. Ah, não, mas a regra aqui é essa. Ah, não, aqui são normas da casa. Peraí, o cliente já não é mais o centro do negócio? Poxa, Fábio, mas a gente tem que cumprir as regras. Poxa, mas a gente tem procedimento interno. Ok, mas não diga isso para o cliente. O cliente não tem que ouvir de você que as regras da empresa são mais importantes do que ele. A argumentação tem que ser outra. Se vira para explicar. Se vira para explicar. Né? Para que ele compreenda o que pode e o que não pode ser feito. Mas sem essa de que essas são normas da empresa, são regras da empresa. Não diga isso. E o cliente não tem que ouvir isso de você. Porque se ele perceber que ele não é a figura central, a sua credibilidade já foi pro ralo. Ok? Então já falamos de 23 erros, ainda a gente tem mais 14. Vamos seguindo aqui. Prometi até as 8 horas, mas vamos seguindo aqui para a gente finalizar esse assunto hoje. Outro erro muito comum aqui, não solucionar os problemas e as dúvidas. Como assim, Fabião? Cara, o cliente às vezes tem que resolver alguma coisa com você. Algum procedimento que deu errado, alguma dúvida que ele tenha, ele não sabe como resolver alguma coisa, então ele vai procurar alguém dentro da empresa. E aí ele chega na empresa, a pessoa que atende ele, não necessariamente é quem vai solucionar aquela questão, porque é de outro setor, ok? Só que a pessoa simplesmente deixa o cliente solto dentro da empresa. Ah, não é com ela mesmo? Ah, entra naquela porta ali à esquerda, sobe a escada e vira à direita. Ah, procura fulano. E não se dá o trabalho de conduzir o cliente. Não se dá o trabalho de apresentar o cliente para quem vai resolver. Não se dá o trabalho de acompanhar aquela situação para que o cliente seja de fato atendido, para que a situação seja de fato resolvida. O cliente fica solto, muitas vezes vai embora sem que tenha de fato sido atendido, de fato resolvido uma questão. Então, se o cliente procurou você, meu filho, o abacaxi é seu. Se o cliente procurou você para resolver, para descascar um abacaxi, o abacaxi é seu. Ah, mas não sou eu que vou resolver. Ok, acompanha esse cliente, apresenta esse cliente, passa para outra pessoa tudo o que ele falou para você, para que ele não tenha que ficar repetindo. Se coloca à disposição e acompanha para saber se ele foi atendido. Acompanha para saber se ele recebeu o retorno. O cliente espera isso de você. Você virou o ponto central desse diálogo. Né? Você é a referência dele neste momento. Então, cuidado com essa questão de deixar o cliente solto dentro da empresa sem resposta. Ok? Outro erro muito comum, falta de conhecimento. A gente já falou de algo parecido aqui, mas falta de conhecimento tem a ver com todas as coisas dentro da empresa. Procedimentos, regras, produtos, prazos, garantia, reembolso, cancelamento, forma de pagamento. Você precisa de fato conhecer o que está vendendo, de fato conhecer como está vendendo, conhecer a empresa, conhecer o mercado, conhecer o concorrente. Não para falar mal do concorrente, já falei isso aqui, mas precisa conhecer o concorrente. Precisa conhecer as vantagens do seu produto, para que as pessoas compram, para que elas usam. Precisa conhecer, não tem jeito. Toda a profissão as pessoas precisam aprender e se aperfeiçoar continuamente. Por que na área de atendimento? Por que na área de vendas isso seria diferente? Não é diferente. Não é diferente. Você precisa aprender continuamente e se aperfeiçoar. Agora, conhecimento
informação, preparo não justifica o próximo erro, que é a soberba, que é a arrogância. E eu vejo muitas vezes as pessoas tentando mostrar para o cliente que conhecem do que estão falando e fazer isso de forma arrogante, de forma prepotente. Jefferson está dizendo aqui para a gente, se o problema é comercial, o comercial resolve. Se problema no produto, RT resolve, mas tendo acompanhamento do comercial. É isso aí, Jefferson. O que acontece é que o cliente ele é de todos, o cliente ele é da empresa, porque cada pessoa dentro da empresa é a empresa. Então o cliente não enxerga papéis, ele não enxerga função. Ele quer o problema dele resolvido pela empresa. E todas as pessoas são a empresa. Você não vai fazer tudo porque você tem seus papéis internos, mas é seu papel fazer com que isso flua. Então se você consegue ajudar a dar fluidez, você cumpriu o seu papel. Se você não deu fluidez, você não cumpriu o seu papel. Okay? Então é dessa forma que na cabeça das pessoas, que na cabeça do cliente vai funcionar. Ok? Então, falei também a respeito da questão da soberba, a questão da arrogância. Cuidado na hora de mostrar para o cliente como as coisas funcionam, mostrar como o produto funciona, de mostrar que você tem autoridade naquilo. Cuidado, não esqueça de ser humilde. Né? Você não pode transmitir arrogância e soberba, que o cliente vai perceber e vai sentir isso. Isso joga contra a sua reputação. Outro problema aqui é o tal do mau humor, que tem um pouquinho a ver com a questão da má vontade que a gente falou agora há pouco. Mas o mau humor vai um pouquinho mais profundo, não é? A gente precisa... eu já falei que um dos pilares do atendimento é a questão da cordialidade, né? Da simpatia. E o mau humor é o inverso disso. Quando a pessoa olha para alguém e percebe a cara fechada, a cara amarrada, o tom de voz fechado, isso não gera acolhimento. Isso não gera acolhimento. E a primeira coisa que o cliente precisa sentir quando ele liga na empresa, quando ele entra na empresa, é se sentir acolhido. Se ele não se sente acolhido, perdeu, filho. Perdeu. A reputação da sua empresa naquele momento já foi. Lembra? O cliente vê, o cliente ouve, o cliente sente e vai embora com a sensação de ter sido mal atendido. É isso. Ele tem que se sentir mal atendido. Olha, ele tem que se sentir bem atendido, tem que se sentir acolhido. E o mau humor já faz com que tudo isso vá embora. Outro erro aqui, 28º, linguagem inadequada. E aqui eu estou falando especificamente de linguagem técnica, muito técnica. Existem alguns serviços que são técnicos. Existem alguns serviços que são muito complexos, ok? Tem coisas que o cliente não vai entender. Né? Por mais que você tente explicar, que o cliente não vai entender, porque aquilo é muito técnico. Ok? Sabendo disso, procure encontrar um jeito de suavizar, de explicar da forma mais simples possível, para que qualquer pessoa possa minimamente entender. A linguagem muito técnica, muito pesada, também quebra a questão do acolhimento. Também transmite para o cliente que ele não é acolhido ali, que talvez aquele lugar não seja para ele, que talvez aquela pessoa não seja a pessoa melhor atendendo. Cuidado com isso. Eu me lembro de um professor, olha só, algo bem diferente de vendas, não é? Mas eu me lembro de um professor de geografia que sabia muito. Ele era o professor, todos os professores que eu tive de geografia, é aquele que mais aparentemente sabia. Só que ninguém entendia, porque ele era extremamente técnico ao falar. E a gente tinha um outro professor de geografia que parecia não conhecer tanto quanto ele, mas ele era tão simples ao explicar, ele procurava mostrar para as pessoas de uma forma tão mais leve que a gente acabava absorvendo. E em vendas não é diferente, nas empresas não é diferente. Se for muito técnico, muito específico, muito complexo, e as pessoas não conseguirem compreender, não gera conexão, não gera rapport, não gera compreensão, não gera conexão entre as pessoas. E aí a venda pode não acontecer. Então, cuidado com a linguagem extremamente técnica, ok? Só reforçando que meu olho vai para cima e para baixo, porque a gente tem duas câmeras aqui, YouTube e Instagram. Ok? Só para quem está entrando agora, de repente não entende. Cara, mas a câmera está aqui, porque quem está olhando para cima? Porque a gente tem o YouTube e aqui a gente tem o Instagram. Vamos seguindo aqui que a gente já estourou em 15 minutos o nosso horário e a gente ainda tem uns erros pela frente ainda. Estamos aqui no número 29, não realizar pesquisa de satisfação. Isso tem a ver com a empresa e não especificamente com o colaborador, não especificamente com o vendedor. Mas se a gente for levar para o lado do vendedor,
quando a gente fala de pesquisa de satisfação, tem um pouquinho a ver também com entender perfil de cliente. Mas isso faz parte de um outro contexto. A empresa precisa sim encontrar formas de identificar se o cliente está ou não satisfeito com o trabalho, satisfeito com o produto, satisfeito com o processo. Para quê? Não só por aquele cliente, mas para aperfeiçoar o processo. Você precisa entender onde está falhando, o que o cliente está vendo que você não está vendo. Então, é preciso perguntar. Não tem outra forma. É preciso perguntar para o cliente como você pode fazer melhor. Né? Sabe aquela história de ir lá no caixa, depois que o cliente pagou, perguntar para ele se ele foi bem atendido? Perguntar para ele o que poderia ser feito melhor? Fábio, no caixa não dá tempo, é muita gente, um atrás do outro. Ok. Então, cria um sistema que faça sentido no teu processo de trabalho para perguntar ao cliente como você pode fazer melhor. Como nós podemos atender você melhor da próxima vez? Essa é uma pergunta que tem que ecoar aí dentro. Como nós podemos te atender melhor da próxima vez? Se você deixar para o cliente claro, de todas as formas, que ele é bem atendido, que ele é bem acolhido, que ele é bem-vindo dentro da sua empresa, ele vai querer comprar com outro? Ele vai querer recomendar outro? Claro que não. Seja muito bem-vindo, William. Um grande abraço para você. Estamos aqui falando dos 37 erros mais comuns do atendimento e já estamos aqui no erro de número 30. Olha só, vamos falando aqui de falta de conexão com o cliente na abordagem. Tudo isso que a gente já falou aqui tem de alguma forma uma ligação com isso, essa falta de conexão com o cliente. Mas quando a gente fala de abordagem, daquele primeiro contato com o cliente, ele tem a ver com comunicação verbal e não verbal. Ele tem a ver com a sua postura, ele tem a ver com o seu olhar, ele tem a ver com o seu tom de voz, ele tem a ver com a forma como você fala com o cliente da primeira vez, do que você o chama. Lembra que eu falei para evitar excesso de intimidade, excesso de formalidade, para buscar um equilíbrio, né? Evitar o meu querido, minha querida, meu amor, minha flor. Cuidado, né? Cuidado com essa abordagem. O cliente tem que ser abordado com um leve sorriso, com uma voz leve, acolhedora. Tudo isso conta. Então, a sua postura, a forma como você fala, a forma como você olha, o seu tom de voz, tudo isso conta. Okay? Então, falta de conexão com o cliente na abordagem é um erro muito comum, infelizmente. Agora, tem um outro erro que está ligado com tudo isso, que é a falta de interesse em contribuir com o cliente. Sabe aquela história de que o cliente entra na empresa ou para comprar ou para resolver alguma coisa? Ok? Ele precisa de atenção de alguém para resolver aquilo. Só que, muitas vezes, quem atende o cliente não demonstra que está interessado em resolver o problema. Está interessado em se livrar dele. Está interessado em encerrar a situação. Está interessado simplesmente em fechar uma venda ou então de passar ele logo para diante. E não em resolver o problema. Tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco, lembra? De conduzir a pessoa para quem vai resolver. Mas conduzir a pessoa está ligado com demonstrar interesse em resolver, mas não é exatamente a mesma coisa. Às vezes você pode conduzir porque faz parte de um processo interno. Foi explicado que, olha, se o cliente chegar aqui e não for com você, você acompanha ele e apresenta ele para outro. Mas o tom de voz, a forma como você fala, aquilo que você explica, como você está fazendo essa condução, o que você deixa claro para o cliente, a solicitude tem que transparecer. O cliente tem que perceber que, cara, tá todo mundo aqui interessado em resolver. Ok? Falei com vocês que eu fui ouvidor, gente, por mais de 11 anos. Ouvidoria está lá para atender reclamação. Só que o cliente tinha que olhar para mim e perceber que mesmo fazendo parte da empresa, eu estava ali para resolver um problema e não para defender a empresa. Estava ali para resolver um problema e não para defender um colega ou para defender um produto, para defender um processo, defender uma regra. Estava ali para resolver um problema. Então, transmitir para o cliente solicitude é fundamental. O cliente tem que perceber que você está lá para resolver uma situação. Ok? Vamos lá para o nosso erro de número 32. Falta de pós-venda. Sabe aquela sensação de que você só é importante para a empresa enquanto você ainda não comprou? Enquanto você ainda não pagou? A gente sente muito isso com empresa de telefonia, com banco, né? Enquanto eu não comprei ainda, eles me ligam e me atormentam o tempo inteiro. Depois que eu já comprei, eu não consigo falar com mais ninguém para resolver absolutamente nada. Não é? Empresa de telefonia, empresa e banco, empresa de cartão de crédito. Infelizmente é muito comum isso. Né?
Muito comum. Só que isso não pode acontecer na sua empresa. O cliente não pode sentir que ele só é importante antes de comprar. Então, depois que ele compra, o que você pode fazer? Como você pode manter o contato? Como você pode continuar uma conexão? Não dá para eu entrar nesses detalhes aqui, porque depende muito da tua operação, depende muito do que você vende, qual serviço que você presta. Mas o simples fato de você ter dentro da sua empresa um processo de entrar em contato com ele depois, nem que seja para... Lembra da outra informação que a gente pediu agora há pouco? De saber como foi o atendimento, de saber o que pode ser feito para melhorar da próxima vez. Isso também é uma ação de pós-venda. Isso também já gera conexão. Isso também já mostra que você está interessado em atender o cliente. Você já vendeu para ele. Você não está vendendo de novo. Mas você está vendendo uma ideia. Você está vendendo a tua reputação. Você está vendendo a credibilidade. Você está vendendo o interesse que você tem em atendê-lo bem. Então, pós-venda. O que você pode... Olha para a tua operação. Olha para a tua empresa. Olha para o teu negócio. O que você pode fazer ali depois que o cliente compra, depois que ele paga, para continuar mantendo essa conexão com ele. Seja de imediato, seja no dia seguinte, seja na semana seguinte, seja continuamente para que ele continue comprando com você. Olha para a tua operação e veja o que faz sentido, mas não deixe de fazer pós-venda. Erro de número 33. Atender várias pessoas ou fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Isso a gente vê acontecer aos montes. Ah, Fábio, mas não dá, a gente tem uma equipe pequena, a gente tem que atender várias pessoas. Tá, como você pode equilibrar isso dentro da tua empresa? Porque na maior parte das vezes não é isso que acontece. O que acontece é que a pessoa está aqui atendendo o cliente e aqui falando com um colega. Ou aqui atendendo um cliente e aqui batendo papo com um amigo que entrou dentro da empresa ali. E aí o cliente está percebendo que a atenção não é para ele. Lembre-se, depois que o cliente entra, atenção total ao cliente. Ele é a figura central, ou pelo menos deveria ser, não é? Todo o seu negócio tem que estar voltado para ele. Todo o seu negócio só existe por causa dele. A sua carreira só existe por causa dele. O dinheiro que você leva para casa só existe por causa dele. Então, nada de atender o cliente fazendo outra atividade. Esquece, não tem mais telefone para atender, não tem mais planilha para preencher, não tem mais orçamento para fazer, não tem mais nada para limpar, não tem mais nada para fazer. A razão de existir da sua empresa chegou, a razão de existir do seu negócio chegou. Atenção total a esse cara que está ali na sua frente. Porque tudo que você faz é para este momento, para o momento que o cliente está ali. Então nada de fazer várias coisas ao mesmo tempo ali enquanto o cliente está com você. Ok? Erro de número 34. Tem a ver com outros que a gente falou aqui, mas tratamento inadequado. Forma de chamar, forma de tratar, né? Como que você lida com o cliente ali? Tratamento inadequado. Como eu vou chamar esse cliente? Estou muito formal? Estou muito informal? Com que nome eu chamo? Chamo direto pelo nome? Chamo pelo apelido? Chamo pelo sobrenome? Chamo de senhor? Não chamo de senhor? Isso tem muito a ver com identificar o perfil do cliente, com entender de que forma este cliente se comunica e quer que você fale com ele. Fábio, mas eu não sei. É claro que não sabe, mas é preciso prestar atenção na forma como o cliente fala, na forma como ele, na liberdade que ele te dá, na forma como ele age e você ir adaptando essa comunicação com ele, né? Não dá para a gente aprofundar aqui em linguagem corporal, não dá para a gente se aprofundar aqui agora em perfil de comunicação, em perfil comportamental, em perfil psicológico, mas a sua equipe precisa entender disso. Você precisa aperfeiçoar isso e mostrar para a sua equipe detalhes de como identificar isso nos clientes. Ok? Então, essa live está muito para te dar toques de onde você precisa aprofundar. Então, vai atrás dessa informação. Como identificar perfil de cliente. Isso vai fazer muita diferença para você. Okay? Vamos aqui para o nosso erro de número 35. Estamos chegando no final. Não cumpriu o prometido. Tem um pouco a ver com aquela questão de prazo. Tem um pouco a ver com aquela questão dos atrasos, de horário combinado. Mas tem a ver com uma série de outras promessas que são feitas. Não é? Promessa de entrega, promessa de qualidade, promessa de tipo de produto, promessa de garantia, promessa de forma de pagamento. Há poucos dias eu comprei um serviço, não vou entrar nos detalhes aqui, até para a gente não comprometer ninguém, mas foi combinado uma forma de pagamento e não foi cumprido isso depois. Na hora de pagar, aquela forma de pagamento não estava disponível. A sensação foi muito ruim, né? Não foi isso que eu combinei, né? Não foi isso que me falaram antes de eu comprar. Então, tudo aquilo que você promete para o cliente, que você diz como vai acontecer, tem que acontecer.
ou então você precisa explicar isso de alguma forma, não é? Então, cuidado com as promessas que são feitas e que não são cumpridas. Erro de número 36. Não levantar necessidades. Tem a ver com aquela história do vendedor sair despejando o produto ou tentando vender o que está na promoção, tentando vender o mais vendido, tentando vender aquilo que ele mais gosta de vender, tentando vender aquilo que o cliente, num primeiro momento, expressou que queria comprar, mas não fazer perguntas. Se você não fizer perguntas para entender a necessidade do cliente, entender para que ele vai usar aquilo, entender o que ele precisa resolver, talvez você esteja vendendo algo que não vai resolver o que de fato ele precisa. Talvez você esteja deixando de vender algo que vai resolver de forma mais adequada, ou que seja um produto mais completo, deixando de... Sabe aquela historinha de deixando dinheiro na mesa? Tem a ver com isso. Às vezes você está vendendo para o cliente o produto mais barato, vendendo para o cliente o que está na promoção, mas não era aquilo que ia resolver o problema dele, não é aquilo que ele está buscando. Todo mundo quer pagar mais barato, mas talvez esse cliente que está ali na sua frente e que você não perguntou as coisas para ele, estaria disposto a comprar o produto que não é o mais barato, porque para ele qualidade é mais importante, porque garantia para ele é mais importante, porque prazo para ele é mais importante. Então, cuidado. É preciso levantar necessidades, é preciso perguntar, é preciso conversar, é preciso entender de fato o que o cliente precisa. Qual é o problema que você precisa resolver com o seu produto ou com o seu serviço. Chegamos aqui no nosso 37º erro comum de atendimento. Fábio, tudo isso é óbvio. Será que é óbvio mesmo? Esses são os erros que os clientes estão reclamando. No Reclame Aqui, no Procon, nas comunidades de atendimento, que eles estão falando para os colegas, para os amigos. Não é da falta de uma tecnologia, de uma falta de algo inovador. Eles estão reclamando disso aqui. Então, cuidado. 37º erro tem a ver com o que nós falamos agora há pouquinho sobre levantar necessidades. Tem a ver com o que nós falamos agora há pouquinho sobre entender perfil de cliente, que é não personalizar o atendimento. Se os atendimentos são feitos todos iguais, se todas as pessoas são tratadas do mesmo jeito, você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando de criar conexão. Você está deixando de criar um ambiente acolhedor. O cliente pode não se sentir tão importante assim, porque é perceptível quando o atendimento é robotizado. Então, cuidado. Tá? Eu tenho um pezinho atrás com essa questão de automação, por exemplo, embora a gente não possa deixar de utilizar mais pela questão de produtividade, mas eu tenho um pezinho atrás com a automação. A gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Porque você precisa personalizar, você precisa criar um ambiente acolhedor, você precisa mostrar que o cliente é importante e que ele está sendo de fato ouvido e atendido. Ok? Finalizamos o 37º erro. Fábio, gostaria que explicasse mais. Tá, a gente já estourou em 30 minutos a nossa live aqui. A gente pode bater um papo num outro momento, tá bom? Se eu tivesse que deixar para você aqui uma única mensagem ecoando na sua cabeça hoje, eu diria para você, aproveite. Aproveite que o atendimento tem o poder de conquistar a atenção, o coração e o bolso dos seus clientes. Que o atendimento tem o poder de aumentar suas vendas. Que o atendimento tem o poder de aumentar a satisfação e a fidelidade dos clientes. Que o atendimento tem o poder de gerar recomendações, tem o poder de fazer o cliente pagar mais do que ele pagaria para a concorrência. Aproveite o poder do atendimento. Se a sua empresa precisa aperfeiçoar o atendimento, se ela precisa de uma equipe mais engajada, mais preparada, mais focada para atender e para vender mais, conte comigo. Tanto na preparação técnica, para mostrar o que fazer e como fazer, quanto na mentalidade, no comportamento, focando no porquê fazer, focando no engajamento, focando na proatividade, aumentando então o engajamento e a proatividade da sua equipe. Vamos preparar uma palestra poderosa, um workshop transformador para ajudar a sua equipe a alcançar maiores e melhores resultados. Jamais subestime o poder do atendimento, jamais subestime o poder do treinamento, da evolução, do aperfeiçoamento contínuo. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, espero você aqui na próxima quinta-feira, espero que tenha gostado do 35º Falando de Negócios. Esse estourou bastante no tempo, não foi de apenas 30 minutos, foi de 1 hora, bastante conteúdo, 37 erros mais comuns. Então espero você aqui no próximo Falando de Negócios, agora toda quinta-feira, às 7h30 da manhã, no YouTube e no Instagram.
falando aqui sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre atendimento, sobre vendas, sobre alta performance em vendas, sobre alta performance profissional. Eu sou Fábio Frasson, espero você aqui na próxima quinta-feira. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua empresa, os seus negócios, as suas finanças. Que Deus prospere você demais. Um forte abraço, vamos juntos, evoluindo sempre. Até a próxima. Tchau, tchau!